Pessoal, então, continuando o nosso tema direitos trabalhistas e previdenciários, nessa videoaula a gente vai conhecer então a lei da aprendizagem, né, que nós vimos inclusive lá no capítulo 5 do ECA, que falava sobre a profissionalização, né, a proteção ao trabalho. A gente viu que a aprendizagem tem lei especial, né, mas que de forma nenhuma ela prejudica as demais legislações. Então, essa lei especial é a lei da aprendizagem, tá? Então, vamos conhecer ela agora. Então, a lei da aprendizagem é a lei número 10.097, como está aqui, né, nos slides, de 19 de dezembro de 2000. E olha só, o que ela faz, tá? O que essa lei fez, na verdade? Ela alterou dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, aprovada pelo decreto de 1º de maio de 1943. Então, lá em 1943, foi criado a CLT, tá? Que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Né? Algumas pessoas às vezes chamam de Consolidação das Leis Trabalhistas. Tudo bem também. O importante é entender, né, o que é essa CLT. Né? Então, como ela é uma consolidação, ou seja, ela é uma reunião, ela é uma união, né, de tudo que refere-se ao universo do trabalho. Então, a CLT, ela tem que ser usada por todos aqueles profissionais que cuidam dos contratos de trabalho, né, sobre os profissionais de direito que regulam, né, que fiscalizam a parte de trabalho. Então, todo mundo que se envolva com a questão de trabalho precisa da CLT. Porque é na CLT que está escrito quais são os direitos e obrigações, né? Quais são os direitos do funcionário, que na verdade na lei se chama empregado, né? Então, quais são os direitos do empregado, né? Quais são as obrigações do empresário, aquele que contratou o empregado. Então, a CLT ela é muito importante para o nosso universo, né, do trabalho, porque é ela que vai determinar o que pode e o que não pode, tá? É ela que vai esclarecer. Só que aí o que acontece? A lei da aprendizagem, lá em 2000, ela precisou alterar alguns artigos da CLT para que o programa Jovem Aprendiz, então, tivesse realmente dentro da CLT e né, explicado ali, tivesse realmente sendo orientado como proceder no caso do contrato de aprendizagem, que é um contrato especial de trabalho. Então, olha só, foi alterado os artigos 402, 403, 428, 429, 430, 31, 32 e 33 da CLT. Né? Então, eles tinham antes de 2000, antes de 19 de dezembro de 2000, eles tinham uma redação, estavam escritos lá de uma determinada forma. A partir da lei da aprendizagem, eles foram alterados para que passasse a existir o programa Jovem Aprendiz, para que agora ele tivesse, então, aí dentro da consolidação das leis do trabalho e as empresas começassem a operar desta forma, né, como está na lei. Então, vamos conhecer esses artigos, tá? O 402, ele alterou o que é aprendiz, né? O que é o menor. Antes estaria escrito que seria a partir dos 16 anos. Então, foi alterado no artigo 402, passou a ser escrito o seguinte, ó. Considera-se menor para efeitos desta consolidação o trabalhador de 14 até 18 anos, tá? Então, antes estaria escrito que o menor para efeitos da CLT seria 16 até 17 anos. Então, houve essa alteração. Por que foi alterado isso? Para que pudesse, então, fazer sentido a lei da aprendizagem, de que agora eu posso contratar, né, um colaborador que tenha 14 anos. Eu posso, só que isso somente na condição de jovem aprendiz. O artigo 403 fala assim, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo, ou seja, né, com exceção
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Então, olha só, o artigo 402 com o 403, eles estão completamente ali ligados, né? Eles se complementam. O 402 vai dizer que para a legislação, para a CLT, considera-se menor aquele de 14 a 18 anos, que eu posso contratar a partir de 14 anos somente na condição de jovem aprendiz, não como um funcionário normal. E aí ele vai complementar aqui, ó, parágrafo único. O trabalho do menor, né, ou seja, dos 14 aos 18, não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência escolar. Perceberam que esse parágrafo único, de certa forma, a gente já viu esse texto? A gente viu na videoaula anterior, quando a gente conheceu ali na minúcia os artigos do capítulo 5 do ECA, que é o capítulo de profissionalização. Então lá ficou extremamente, né, vinculado, esclarecido de que pode-se trabalhar a partir dos 14 anos, mas que o adolescente não precisa sair da escola, né? Que o adolescente não seja prejudicado no seu desenvolvimento, que é o que está escrito aqui, ok? Que mais? Foi alterado também o artigo 428, né? 428, que fala assim: o contrato de aprendizagem, ou seja, o contrato do jovem aprendiz, é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Então, aqui, ó, ele está determinando direitos e obrigações, né? Então, vamos lá. Quais são as obrigações da empresa, do empresário? É firmar um contrato de trabalho especial ao jovem aprendiz. Por que é especial? Porque vai ter um prazo determinado, ou seja, tem uma data de início e uma data de término, né? Então, o jovem aprendiz, ele sabe quando ele vai começar e sabe quando vai terminar o contrato dele. Que isso tem que estar, ó, escrito, né? Tem que ser um documento escrito, tem que ser assinado. Que o empresário também vai fazer o seguinte: colocar o jovem aprendiz numa atividade, né, que não seja prejudicial a ele, muito pelo contrário, que seja compatível ao seu desenvolvimento, como fala ali, físico, moral, psicológico, né? E que o aprendiz ele tem que ter essa formação técnico-profissional, ou seja, vai ter a parte prática na empresa e vai ter a parte teórica, que no caso de vocês é na casa da criança, tá? Mas aqui, ó, ele já deixa bem claro que o aprendiz também tem obrigações, né? A gente não tem só direitos na nossa vida, nós também temos deveres, né? Nós também temos que cumprir algo para ter algo a receber. Então, ele vai falar ali, ó, qual que é a obrigação do aprendiz? É executar com zelo e diligência as suas tarefas. Ou seja, é ir trabalhar nos dias, né, que você ficou ali acordado no contrato, é chegar no horário, é cumprir as atividades com dedicação, com respeito, é ir para a casa da criança nos dias de curso, chegar no horário, participar das aulas, ou seja, é se dedicar realmente ao programa. E aí ele vai trazer 4 parágrafos para complementar esse artigo 428. O primeiro vai falar assim: a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso, né, não tenha concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica, tá? Então, vamos lá.
O contrato de aprendizagem tem que estar devidamente anotado na carteira de trabalho de vocês, que é aquele nome comprido que está ali, ó, Carteira de Trabalho e Previdência Social, que a gente chama no dia a dia de CTPS. Pode ser que vocês nem tenham a carteira de trabalho física, né, que era um caderninho físico. Pode ser que a carteira de vocês já seja completamente digital, né, que vocês baixam o aplicativo da carteira de trabalho no celular e vocês têm acesso a ela, tá? Indiferente, seja ainda, né, na física ou na digital, isso tem que estar anotado, ou seja, quando você entra lá no teu aplicativo da carteira de trabalho, você vai lá, né, na parte que vai falar dos teus trabalhos, tem que estar lá, que você é jovem aprendiz na empresa tal, ok? Mas olha só, se você ainda está estudando, dependendo da tua idade, ou você vai estar terminando ali o fundamental, ou você já vai estar no ensino médio, né? A não ser que você já tenha mais de 18 anos, que aí provavelmente você já terminou os estudos. Mas se você ainda está estudando, você vai ter que comprovar que você está matriculado, frequentando e que está tendo um bom desempenho na escola, tá? Então, de tempos em tempos, você vai ter que apresentar essa documentação. Ok? Que mais? E que então você faça parte, né, de um programa de aprendizagem que no caso de vocês é na casa da criança e do adolescente. Que mais? Parágrafo 2º. Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Então, lá no contrato de vocês, quando vocês assinaram o contrato, estava lá determinado qual é o valor hora que vocês vão receber. Vocês recebem, né, pelas horas que vocês trabalham na empresa e pelas horas que vocês estão fazendo o curso na casa da criança e do adolescente. Então, é por isso que eu sempre gosto de deixar claro que não é um simples curso que você está fazendo. Quando você vai para a casa da criança e do adolescente, não é um cursinho. Você está recebendo para isso. Você tem que ter ética, honestidade no sentido de se dedicar, de aproveitar realmente, porque a casa da criança vai ser o quê? Uma extensão da empresa onde você trabalha. Só porque lá na empresa você faz atividades mais práticas, onde você desenvolve habilidades, e aqui na casa da criança você faz atividades teóricas para desenvolver conhecimentos que você vai usar onde? Na tua vida, inclusive lá na empresa. Então, lá no contrato de vocês, tem lá determinado, vocês já viram, qual que é o salário hora que vocês vão receber, né? O mínimo é o salário mínimo hora, tá? Então, hoje, né, nesse momento que eu estou gravando a aula, o salário mínimo no Brasil é 1.212, né? Então, dividido lá por hora, vai ter o salário hora mínimo. Mas, geralmente, a gente também verifica qual que é o salário regional. Então, no nosso caso, o salário do Paraná. Se o salário regional do Paraná for maior que o salário mínimo do Brasil, então, se o salário regional do Paraná for maior que 1.212, a gente usa como base o salário regional, mínimo regional, tá? Aquilo, olha só, que for mais favorável. O 3 aqui, parágrafo 3, eu até deixei ele aqui destacado, porque eu quero comentar com vocês que agora em maio está tendo uma alteração, né, deste parágrafo, inclusive. Então, fala assim, que o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, desde 2000, desde a aplicação da lei da aprendizagem, os contratos de aprendizagem eram sempre de 2 anos no máximo, que é o caso de vocês. O contrato de vocês, quando vocês assinaram, vocês viram lá que o dia que vocês entram para o dia que termina, dá 2 anos. Mas, agora no final, acho que foi na verdade no início de maio, saiu um novo decreto que está alterando alguns artigos e parágrafos que têm relação com o jovem aprendiz, né? Então, com a aprendizagem. E uma alteração que vai ser feita é de que o contrato não vai ser mais de 2 anos, e sim de 3 anos, tá? Então, é um decreto que está sendo implementado aí, né? Vai ser necessário o ajuste,
da forma de trabalho, né? Dos conteúdos programáticos, para que então o jovem aprendiz possa ter um contrato de até no máximo, tá? Não quer dizer que tem que ser de 3 anos, até no máximo 3 anos. E o parágrafo 4º fala assim, que a formação técnico-profissional a que se refere o caput desse artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Então, quando vocês começam como jovem aprendiz lá na empresa, vocês vão ser inseridos num setor, né, dentro de uma equipe, dentro de uma área de trabalho. E vocês vão ter tarefas a serem desenvolvidas. E essas tarefas elas têm que ser progressivas, ou seja, mais simples no começo, por uma questão de adaptação, e depois elas podem ir exigindo uma complexidade um pouquinho maior, tá? Para que vocês tenham aí um desenvolvimento constante. A mesma coisa no nosso conteúdo teórico. É um conteúdo mais básico que vai aos poucos ficando mais complexos para que vocês tenham mais conhecimento teórico para poder aplicar na prática, ok? O artigo 429 vai falar o seguinte, ó, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional. E aí ele vai trazer, para complementar esse artigo, o parágrafo 1º, A e o 1º. Então, o limite fixado nesse artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo educação profissional. E as frações de unidade no cálculo da porcentagem que trata o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Como é que funciona, então, esse artigo? Então, ele está falando o seguinte, né, que as empresas elas vão precisar fazer um cálculo. Elas vão precisar pegar lá o número de trabalhadores que elas têm, trabalhadores que têm função que demandam formação profissional, para elas fazerem o cálculo de qual é o número de jovem aprendiz que ela tem que ter, que está na lei, tá? Está aqui na lei, então é obrigado. Sendo que o mínimo que ela pode ter é 5% dessa cota, dessa conta que ela vai fazer, o máximo é 15%, tá? Vamos imaginar, pegando esse aqui, ó, essa parte da fração, vamos imaginar que a empresa fez um cálculo e que o cálculo deu 1,3, tá? Jovem aprendiz. Como que eu vou ter 1,3? É isso que ele está dizendo aqui, que quando tiver uma fração, isso tem que dar origem a um aprendiz. Então, em vez de eu ter 1,3 aprendiz, eu vou ter 2. São 2 aprendizes que eu preciso ter, tá? Então, essa conta, ela não é tão simples, geralmente é o pessoal do RH que vai fazer, porque eles vão ter que analisar os trabalhadores, quais que entram, né, dentro dessa listinha para fazer a conta do mínimo e do máximo de jovem aprendiz necessário. Para ajudar, existe na internet até calculadoras, tá? Que facilitam esse processo. Aí você vai preenchendo as perguntinhas que a calculadora faz e no final você tem a conta de quantos jovens aprendizes você precisa, né, ter na tua empresa. Lembrando que através dessa conta a gente percebe que são as empresas de médio a grande porte que são as obrigadas a terem jovem aprendiz, né? Então tá na lei, como eu falei, se ela fizer a conta e ver que ela tem que ter 2 jovens aprendizes, ela não vai poder pensar, será que eu quero ou não quero? Não, ela vai ter que efetivar essa contratação. O artigo 430, né, 430, fala assim, na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, essa poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber. Que vai colocar aqui, ó, o inciso primeiro está arriscado, estão vendo? Então significa que foi revogado, não existe mais. Mas se mantém o inciso 2. Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo assistência ao adolescente e educação profissional registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo 1º. As entidades mencionadas nesse artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Segundo, aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional. Terceiro, o Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da competência das entidades mencionadas no inciso 2. Então, aqui, gente, nós estamos falando da Casa da Criança e do Adolescente. Então, o que acontece? Nós temos os Serviços Nacionais de Aprendizagem. Vocês já ouviram falar deles. Senai, Senac, Senar, todos aqueles que começam com S, Sescope, tá? Se na cidade, né, no local, não existir esses serviços que deem conta, né, de toda a demanda, pode então uma entidade sem fins lucrativos que faça parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente oferecer esse curso. É o caso da Casa da Criança e do Adolescente. Né? Então, nós somos uma associação sem fins lucrativos, né, que prestamos essa assistência adolescente, né, crianças, adolescentes. Então, por isso, nós tivemos submetidos e aprovado pelo Ministério do Trabalho poder ser, então, essa entidade que vai fazer formação técnico-profissional, ok? No final do curso, como fala ali, vocês ganham um certificado. Então, um certificado com esses 2 anos em que vocês vão estar recebendo conteúdo teórico. Né? Então, vocês vão poder colocar lá no currículo de vocês, tanto os 2 anos de atividade prática, que vai ser experiência prática na empresa, e lá na parte de cursos do currículo, vocês vão poder colocar o curso do Jovem Aprendiz, ok? Vamos lá, o artigo 431, ele vai falar da contratação do aprendiz. Olha só, poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso 2 do artigo 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviços, tá? E aqui, ó, até tinha alguns itens que foram todos revogados, então o que vale é só esse texto para o 431. Então, o que ele fala? Que a associação, por exemplo, a entidade, né, que presta o curso do Jovem Aprendiz, ela poderia contratar o Jovem Aprendiz e daí só alocar nas empresas. Né? Não é o que funciona hoje conosco. Nós fazemos essa intermediação, nós temos os currículos, né, a listagem dos candidatos para Jovem Aprendiz. Quando uma empresa precisa, ela solicita, né, por ordem, por lista de prioridade, nós enviamos os currículos, a empresa faz a entrevista, verifica qual aprendiz se encaixa melhor naquela vaga e a própria empresa é que contrata. Né? Então, o registro de vocês é na empresa. Vai aparecer lá na carteira de trabalho o nome e o CNPJ da empresa na qual vocês executam, então, o Jovem Aprendiz. Artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Então, olha só. O jovem aprendiz não pode, em hipótese alguma, fazer mais do que 6 horas diárias. Então, não pode fazer hora extra e nem pode fazer banco de horas. Né? Por exemplo, eu trabalhei mais hoje para mim faltar tal dia. Não pode. Né? Então, não pode ter prorrogação e nem compensação. Só que essas 6 horas diárias, elas seriam compostas de uma parte prática e uma parte teórica, tá? Então, no nosso caso, como é que funciona? Como é que ficou aprovado, né, pelo Ministério do Trabalho o nosso programa de Jovem Aprendiz? 4 horas diárias. Que daí, desta forma, vocês fazem 4 horas diárias lá na empresa, né? E uma vez por semana, ou nas quintas-feiras que estão previstas no calendário, aí vocês fazem 4 horas de curso, né? Então, assim, não mistura, não fica no mesmo dia a parte que você vai para a empresa e parte que você estuda, né? Fica separadinho.
Ele também traz o artigo 1º que fala assim: o limite previsto nesse artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiveram completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Então, é isso que eu acabei de comentar. Né? Então, aqueles que têm mais de 18 anos poderiam até fazer 8 horas por dia, mas desde que tivesse parte prática e parte teórica no mesmo dia. Tá? O nosso programa, né, nós atendemos jovem aprendiz de 14 a os 24 anos. Independente da idade, né, o nosso formato de trabalho que ficou aprovado pelo Ministério do Trabalho são as 4 horas diárias, né, sendo 4 horas diárias de segunda a quinta na empresa, sexta-feira na casa da criança e algumas quintas na casa da criança para fechar a carga horária teórica. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á, ou seja, pode acabar no seu termo ou quando o aprendiz completar 18 anos ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses. E aí ele traz aqui, ó, inciso 1, desempenho insuficiente ou inaptação do aprendiz, falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola que implique na perda do ano letivo ou a pedido do aprendiz. Então vamos lá. Quando você faz o contrato de aprendizagem, tem lá o dia que você vai começar e o dia que você vai finalizar o contrato. Então é isso que ele fala aqui, que ele pode se extinguir, né, no seu termo, ou seja, terminou os 2 anos, acabou o teu contrato de jovem aprendiz, tá? Mas se durante esses 2 anos acontecerem essas situações, você pode ter o teu contrato rescindido antes do tempo. Então vamos lá. Desempenho insuficiente, inaptidão, falta disciplinar. Então, tanto a empresa quanto a casa da criança e do adolescente, quando identificadas essas situações, vai poder aplicar orientação disciplinar por primeiro e se persistir essas situações, vai começar a ser aplicado advertências. Até o momento que se for identificado que o aprendiz não está fazendo nada para mudar essa atitude errada, esse comportamento errado, né, que ele não está fazendo nada para tentar melhorar, então aí pode ser feito um laudo, né, que vai extinguir o teu contrato. Nós já tivemos algumas situações em que isso ocorreu. Então, realmente, tem que levar a sério. Não é assim, eu tô no Jovem Aprendiz, né, tenho tranquilamente 2 anos de contrato. De forma nenhuma. Você vai ter que se dedicar. Caso contrário, né, se for identificado inaptidão, se for identificado comportamento errado, você pode ir recebendo, como eu falei, advertências até perder o seu contrato antecipadamente, tá? Se você simplesmente desistir da escola, né? Não vou mais para a escola, tô com preguiça de ir para a escola, ou vou para a escola não me dedico, né? Só tiro nota ruim, reprovo por nota, perde o jovem aprendiz também. Porque você precisa começar a ter essa responsabilidade de que eu preciso levar a escola a sério do mesmo jeito que eu vou levar o programa Jovem Aprendiz, né? Uma coisa não pode prejudicar a outra. E se no meio do caminho você vê que não é para você o Jovem Aprendiz, que você não quer mais ser Jovem Aprendiz, né? Por algum motivo você quiser desistir do contrato, pode também, ok? Bom, então nós vamos parando por aqui e daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre direitos trabalhistas.